Nessa semana, uma decisão judicial entrou para a história do Brasil. Pela primeira vez, um ex-presidente da República foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Em sentença do juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 9 anos e meio de prisão. O Fantástico explica agora quais foram os tipos de provas usados por Moro para chegar a essa decisão inédita. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Mas na sentença, o juiz Sérgio Moro diz que as provas contra o ex-presidente Lula existem. E ele as detalha nas mais de 200 páginas da decisão. Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, por ter recebido da OAS um apartamento triplex neste edifício, no Guarujá. Os recursos para a compra e reforma do imóvel, segundo a sentença, vieram de propina de contratos firmados entre a Petrobras e a OAS. E a sentença é o ato em que o juiz vai, diante das provas que foram produzidas, verificar se a versão da acusação é correta, se a versão da defesa é correta. Se ele tiver certeza da versão da acusação, com base nas provas, ele condena. O que levou à condenação do presidente Lula nessa sentença foi um conjunto de elementos. O juiz Sérgio Moro usou 3 tipos de provas: documentais, testemunhais e periciais. Uma sentença que tem várias provas, pouco importando a natureza dessas provas, documentais, periciais, testemunhais, ela é uma sentença mais forte do que uma sentença que tenha uma única prova. Quando Moro ouviu o depoimento do ex-presidente Lula em maio passado, assegurou: eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso. A sentença de Sérgio Moro começa avaliando as chamadas provas documentais. As primeiras provas citadas são aquelas encontradas na casa de Lula, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Esta é a cópia de um termo de adesão assinado pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, em 2005. O documento mostra a intenção em comprar um apartamento neste prédio, no Guarujá, litoral de São Paulo. Marisa, que morreu em fevereiro passado, se interessou pela unidade número 141. O casal guardava em casa um segundo termo, sem assinatura. O papel indica o interesse também pelo apartamento número 174. O prédio estava sendo construído pela Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. E na sede da Bancop foi encontrada mais uma prova que está na sentença: uma ficha de inscrição para adquirir uma cota no prédio do Guarujá, com data de 2005, em nome da ex-primeira-dama Marisa. Existe uma rasura no campo onde aparece o número do apartamento em que Marisa e Lula estavam interessados. A Polícia Federal periciou o documento. Os peritos concluíram que a proposta originalmente foi preenchida com o número 174. 174 é a unidade que corresponde ao triplex, com 215 metros quadrados de frente para o mar nos últimos andares do edifício. O número foi rasurado para 141, um imóvel menor, de 85 metros quadrados nos fundos do prédio. Com base nas provas, Moro conclui na sentença: havia intenção oculta de aquisição do apartamento 174, ou seja, o triplex. Na decisão, o juiz Sérgio Moro afirma que as investigações mostraram que Lula e Marisa pagaram 50 das 70 prestações do apartamento mais simples, o 141, e que o casal parou de fazer os depósitos em 2009. Na mesma época, a cooperativa Bancop, que estava com dificuldades financeiras, entregou o prédio para a OAS. Com a mudança, a numeração dos apartamentos foi trocada. O 141, o imóvel menor, virou 131 e o 174, o triplex, virou 164A. Nessa mesma época, os cooperados com cota no prédio tiveram que tomar uma decisão. Ou ficariam com os apartamentos e pagariam o restante do que deviam à OAS, ou desistiriam dos imóveis e ganhariam o dinheiro de volta. Na decisão, Sérgio Moro diz que há prova documental de que Lula e Marisa não realizaram nenhuma opção, nem foram cobrados a fazê-la. E que, interrogado, Lula não deu explicações sobre esses fatos. Ele soma tudo isso com o fato de que ele diz que houve uma reforma personalíssima,
uma reforma que mesmo funcionários da OAS disseram que é uma reforma absolutamente atípica para os padrões da construtora. O juiz Sérgio Moro enumera notas fiscais da reforma, todas emitidas para a OAS, para comprovar que a empresa pagou pelas obras. Moro conclui: os custos atingiram mais de R$1 milhão e incluíram a instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, ampliação do deck da piscina e até eletrodomésticos. O juiz também usou como provas depoimentos de réus e testemunhas. Entre acusação e defesa, mais de 70 pessoas foram ouvidas por Moro neste processo. A engenheira da OAS, Marilza Marques, afirmou que esteve com dona Marisa Letícia no apartamento e que a ex-primeira-dama era tratada como dona do triplex. A senhora pode responder essa questão? Afinal, ele era tratada como uma adquirente potencial ou uma pessoa para a qual o imóvel já havia sido destinado? Tratado como se o imóvel já tivesse sido destinado. O principal depoimento é de um réu no processo, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que está preso. No interrogatório a Moro, Léo Pinheiro disse que o triplex sempre esteve reservado a Lula. Isso virou uma prova testemunhal. Nunca foi colocado à venda pela OAS. Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha uma orientação para não colocar à venda que pertenceria à família do presidente. Léo Pinheiro disse também que foi o próprio ex-presidente que pediu para conhecer o imóvel. E ele disse: olha, eu gostaria de ir com minha esposa visitar o apartamento. Você pode designar alguém e tal? Eu disse: não, absolutamente, presidente, eu vou pessoalmente. Esta foto de 2014, revelada pelo Jornal Nacional, mostra Lula e Léo Pinheiro no triplex. Depois dessa visita, começou a reforma, que incluiu a instalação de um elevador e a construção de um deck com piscina. Outros dois ex-executivos da OAS, Paulo Gordilho e Roberto Ferreira, afirmaram ao juiz Moro que acompanharam a ex-primeira-dama e um dos filhos, Fábio, numa outra visita ao apartamento. Pediram para botar uma cobertura na churrasqueira, transformar a sauna que eles não usavam em depósito, pedindo para aumentar o deck, pedindo para botar um filme refletivo no vidro que circundava a piscina lá em cima. Uma mensagem trocada entre Gordilho e Léo Pinheiro, obtida depois da apreensão do celular do ex-presidente da OAS, é outra prova documental citada na sentença. Nela, os ex-executivos discutem a reforma do sítio de Atibaia, mas também tratam do triplex, porque as cozinhas dos dois imóveis, pagas pela empreiteira, foram encomendadas à mesma empresa. O projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Amanhã, às 19 horas, vou confirmar. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. Guarujá também está pronto. No depoimento, Léo Pinheiro foi questionado sobre a mensagem. Quem que é a madame aqui que foi referido? A ex-primeira-dama. Para Moro, não há dúvida. As provas confirmam a tese da acusação de que o apartamento 164A triplex foi atribuído ao ex-presidente e à sua esposa desde o início da contratação e que as reformas no imóvel foram feitas para atendê-los especificamente. A defesa de Lula contestou pontos da sentença. Criticou a validade do depoimento de Léo Pinheiro, que colaborou com a justiça e tenta fechar um acordo de delação premiada. A sentença despreza o depoimento de 73 testemunhas que foram ouvidas ao longo de 24 audiências, despreza provas documentais e dá força, dá validade jurídica a papéis que não deveriam ter e, sobretudo, ao depoimento de um delator informal cujo depoimento mereceu 29 parágrafos na sentença, ao passo que a prova da inocência que nós apresentamos mereceu 5 singelos parágrafos na sentença. Mas no entendimento da justiça, o fato de alguém ser um criminoso não significa que não possa dizer a verdade. E o juiz Sérgio Moro entendeu que, nesse caso, o depoimento do criminoso, confesso,
narrava fatos verdadeiros, porque vinha apoiado também em outras provas que indicavam a mesma coisa, isto é, que de fato a propriedade do apartamento era do presidente Lula. Os advogados de Lula questionam outro ponto da sentença. A defesa argumenta que provou durante o processo que o apartamento não pertence ao ex-presidente, porque a OAS ofereceu o imóvel como garantia numa operação no mercado financeiro e que a empresa não poderia fazer isso se não fosse ela própria, dona do apartamento. Aquele apartamento triplex jamais poderia ter sido dado ao ex-presidente Lula em 2009, porque ele estava comprometido como garantia a um contrato feito com a Caixa Econômica Federal e outras entidades, dando não só a hipoteca deste imóvel, mas dando 100% dos direitos econômicos e financeiros do imóvel a um fundo ligado à Caixa. Esta prova foi simplesmente tratada de forma superficial e claramente sem nenhum interesse pelo juízo. Veja o que diz a sentença sobre a hipoteca do triplex. Se trata aqui de uma operação normal de financiamento, que captou recursos no mercado financeiro e oferecendo como garantia imóveis em construção. Essa é uma operação relativamente comum no mercado financeiro, até porque quando os apartamentos estão sendo construídos ainda, efetivamente nenhum comprador é proprietário do apartamento. O que se tem com variáveis negócios são compromissos de compra e venda, promessas de compra e venda, ou no caso de cooperativas, cotas da cooperativa que dão direito futuramente ao imóvel correspondente ao apartamento de número tal. A sentença diz também, não foi oferecido como garantia apenas o triplex, mas todos os imóveis do referido empreendimento. As provas mostram que outros apartamentos do mesmo prédio também estavam hipotecados e, mesmo assim, foram negociados. Quem explica é o professor titular de Direito Civil da USP, Carlos Alberto Maluf. No processo, existem outras matrículas de outras unidades, de outros andares, tem nada a ver com o triplex do ex-presidente, que também consta essa hipoteca e foram negociados com terceiros, com outras pessoas. Isso esvaziou o argumento da defesa. Diante das provas, o juiz Sérgio Moro deu a sentença da condenação. Ele chega à conclusão de que está demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que o apartamento era de fato do presidente Lula. Na sexta-feira, a defesa do ex-presidente Lula apresentou um recurso contra a sentença do juiz Sérgio Moro. Os advogados questionaram 10 pontos da decisão e consideram que houve cerceamento da defesa, contradições, omissões e obscuridades, e que a pena foi desproporcional. O Ministério Público Federal afirmou que o recurso do ex-presidente Lula é um rito normal do processo. O juiz Sérgio Moro disse que irá se pronunciar nos autos.